Olá pessoal, boa noite. Estou aqui ao vivo falando no Instagram da Iller. Vamos fazer uma live aqui. Vamos conversar hoje sobre provisórios. Para quem não me conhece, meu nome é João Flávio. Eu sou reabilitador oral, especialista em dentística e já trabalho há algum tempo com os materiais da Iller. Já temos uma relação de 5 anos, tá? Então são materiais que fazem meu dia a dia, e o que eu trouxe hoje aqui é exatamente o meu dia a dia clínico. E a gente vai fazer o seguinte: nós vamos conversar um pouco, tá? Mostrando alguns slides, e depois nós vamos fazer um mini hands-on, certo? Eu vou mostrar algumas técnicas de como a gente pode melhorar, ou reparos de provisórios, sabe aquela coisa? Quando você vai tirar um provisório e você dá aquela sacada de prótese e pô, lascou, quebrou. Como é que você resolve aquele reembase, né, com uma resina bisacrílica? Então, eu vou estar passando um pouco do meu dia a dia para vocês, beleza? Então, o tema de hoje, né, são provisórios que merecem atenção e aperfeiçoamento. Nós vamos falar então sobre esses provisórios agora. Nós vamos fazer então uma prática com manequins rapidamente após esses slides. Então, qual que é a finalidade de uma peça provisória, né? Para que funciona um provisório? É quando a gente tem destruições catastróficas em dentes, né? Que a gente precisa fazer uma reconstrução maior, mais ampla, né? E aí a gente não tem uma condição, talvez, de fazer uma restauração direta, né, naquele momento. E às vezes a gente precisa trabalhar com a gengiva do paciente. Então, as peças provisórias são próteses fixas, né, projetadas, né, para ficar um período na boca do paciente. Pode ser de longa ou de baixa duração, né? Eu vou mostrar os dois, de baixa duração e de longa duração. As principais funções, tá, de um provisório seria a função, a estética e a proteção. A função é a mastigação, é a fonética, né? É o mastigar, né? É o triturar o alimento, picar. A estética é o formato, é a cor, é o contorno do dente, né? Que vai aparecer desde um molar, um pré-molar, um incisivo lateral, um canino a um central, certo? E também serve para proteger o complexo pulpar e periodontal. Normalmente, quando a gente faz provisórios maiores, coroas, esses dentes são tratados endodonticamente. Então, esse provisório ele vai servir principalmente para o condicionamento gengival. Então, quando eu tenho uma adaptação adequada desse provisório, né, dessa peça, eu preciso ter, né, o alcance dela até o final do término, até o fim do dente. Se eu deixar um gap, se eu não preencher corretamente essa área, eu vou ter problema, né? Se o dente for vivo, vai ficar sensível. Se o dente for tratado endodonticamente, não vai ficar sensível, mas eu vou ter um problema periodontal com certeza, né? Além, no outro também eu teria a mesma situação periodontal, mas além da sensibilidade. Mas aqui eu teria um invaginamento da gengiva em cima desse término. Então, o provisório bem acabado, bem trabalhado, bem refinado, reembasado, ele vai nos dar uma condição melhor para uma futura moldagem e para uma adaptação melhor da peça final, né? Então, esse provisório ele precisa estar bem adaptado cervicalmente, ele precisa ter um perfil de emergência, né, que acompanhe o eixo do dente. Muitas vezes, quando a gente faz provisórios, principalmente se for em bisacrílico, para deixar o bisacrílico retentivo, a gente deixa a meia interproximal. E se for ficar por muito tempo, essa meia interproximal ela pode prejudicar o periodonto. Se você quiser deixar aquela meia interproximal na bisacrílica, que seja por pouco tempo. Se você segue o Arbex, você pode usar o Clip Flow, ou um pouquinho de top down, de barreira gengival, na hora previamente, entre o dente e o outro, previamente, antes de você colocar a matriz com a resina bisacrílica, por exemplo, certo? E principalmente, né, o provisório bem acabado, ele serve também para um bom controle de placa, né, não ficar acumulando sujeira. Então, o polimento ele é fundamental para a higiene. E quando a gente fala sobre adaptação marginal, eu preciso que essa peça provisória ela esteja corretamente bem adaptada, que ela faça exatamente o perfil do dente.
né, que termine corretamente, para que não aconteça essa situação, né, onde eu tenho aquilo que eu falei para vocês, a invaginação, beleza? Fazemos também o controle estético, certo? Onde nós vemos o comprimento, a forma, a cor, o condicionamento gengival, a posição daquele dente no arco, na face do paciente, o suporte labial, a linha de sorriso, a expectativa, a confiança, né? Ó, vou chegar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma situação provisória, ó. Olha só que diferença que dá na pessoa. Muito bom, né? Provisório de boca inteira. Então, pessoal, a provisorização ela serve então também para esse controle estético. E quando que a gente vai, como que a gente pensa, a gente raciocina para fazer um provisório? Primeira coisa, o diagnóstico. A gente tem que ver a avaliação do dente que vai ser preparado ou que já está preparado. E aí, a partir disso, a gente começa a imaginar como nós vamos tocar a broca nessa estrutura, a quantidade de desgaste dentário. Então nós temos que seguir os princípios biológicos, né? Danos pulpares, distâncias biológicas, princípios mecânicos de retenção, estabilidade, rigidez estrutural, que são aqueles princípios do Schellenberg, né? Que você precisa ter retenção, estabilidade, rigidez estrutural, espessura do material. Os princípios estéticos também, nós precisamos ver qual é o tipo de resina que nós vamos utilizar. Se é necessário fazer uma maquiagem sobre essa peça provisória para que ela fique mais satisfatória. As características então que elas devem apresentar são resistência suficiente aos esforços mastigatórios, ter uma boa capacidade de polimento, ser fácil durante o processo de higienização, propiciar retenção adequada e estética, permitir que durante o tratamento essas peças possam ser removidas e reposicionadas novamente, sem sofrer fratura ou distorções. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes elas sofrem fraturas e muitas vezes também elas sofrem distorções. Principalmente se fizermos em resina acrílica, onde nós temos uma variável que é a mistura. Ao contrário da resina bisacrílica, onde a mistura ela já é programada pela ponta automisturadora, por exemplo. Então, posso dizer que não existe um material perfeito para se fazer um provisório, mas sim um material que se adapte às situações do dia a dia clínico. E com base em cima disso, nós temos que pensar nos custos, nas características do material, na resistência, na precisão de adaptação marginal, na facilidade do uso e principalmente no domínio técnico de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Por exemplo, tem pessoas que trabalham maravilhosamente com resina acrílica e não gostam de resina bisacrílica, ao passo que tem pessoas que trabalham maravilhosamente com resina bisacrílica e já desconsideraram, por exemplo, em determinadas situações, a resina acrílica. Bom, a resina acrílica é a mais utilizada, né? Ela permite você fazer reembasamentos e a apresentação dela é pó e líquido. E aí você tem essa variável, né, de manipulação. Tem que pesar o pó, tem que ver a quantidade certa de líquido, senão você pode resultar numa massa plástica de baixa qualidade, onde você vai ter maior absorção de água, de pigmentos, de fluidos, não é? Então, acredito que seja por aí o caminho, beleza? A reação da resina acrílica, então nós estamos passando um geral, tá? Sobre as resinas que podemos utilizar para provisórios. Então a resina acrílica ela tem uma reação mais forte de exotermia, ela libera muito calor, ela esquenta, né? Ela também apresenta altas taxas de contração de polimerização. Então você tem que ficar pondo e tirando muitas vezes. Então no dia a dia clínico, se você não tem uma mão calibrada, né, ou um olhômetro adequado, vamos dizer assim, na hora do vulco, né? Porque, poxa, imagina, você pega uma situação onde o dente está no chão. Olha, eu gasto mais ou menos de tempo quando eu pego um dente sem remanescente coronário, tipo só a raiz. Eu demoro mais ou menos umas 2 horas para fazer se precisar colocar um pino ou fazer um núcleo de preenchimento, mais um provisório. Eu demoro em torno de 2h30, 2 horas, né? Dependendo do dente, da região. Então, imagina você terminar o provisório, você fazer uma mistura inadequada e ele não sai, ele contrai, né? Isso já aconteceu comigo. Agora sobre a resina bisacrílica, ela foi um advento muito interessante da odontologia, porque ela
facilitou uma série de coisas. Facilitou, por exemplo, o processo de mock-up, né? Visualização, a rapidez desse processo de visualização prévia a um tratamento maior. Tem uma rapidez durante o procedimento. Ela facilita, ela é muito fácil de se aplicar, né? Ela vem numa pistola, vem numa bisnaga, você encaixa numa pistola e você dispensa isso numa matriz de silicone. Ela apresenta uma lisura superficial, ela tem uma capacidade de polimento bacana, instantâneo, vamos dizer assim. Você passa uma gaze com álcool e ela já parece um brilho bacana. Ela tem baixa estabilidade dimensional, baixa contração de polimerização, baixa alteração, né, das suas propriedades. Quais são as técnicas de confecção de provisórios que nós temos, né? Nós temos as técnicas diretas e as técnicas indiretas. As indiretas, normalmente, elas são feitas através de um enceramento prévio, ou através de um modelo, ou muitas vezes através da própria boca do paciente. Ou podemos até mesmo fazer provisórios com fluxo digital hoje, né? E as diretas são as mais tradicionais. A escultura da bolinha, a adaptação de dentes artificiais. Podemos fazer uma moldagem prévia ao preparo e realizar instantaneamente um provisório, por exemplo. Então, situações clínicas que nós temos. Como eu falei, essas situações nós temos no nosso dia a dia. Chega uma coroa, uma anatomia íntegra, né? Porém, ela está com uma infiltração marginal ou ela não está tão bem adaptada, não está adequada. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, vamos supor que ela está com uma falha aqui na cervical, com uma desadaptação cervical, e você precisa. Então, o que você tem que fazer? Você vem com uma resina, certo? Tampa esse buraco, certo? Dá um acabamento ali rapidamente. Molda com uma silicona essa peça aqui dentro da boca do paciente, você molda, certo? E aí você tem uma moldagem prévia, né? E guarda. Aí você destrói, você faz o que precisa fazer. Destrói, tira essa peça, refaz o término, melhora tudo. E aí como é que você vai fazer esse provisório? Aí tá certo, você já fez a cópia prévia na matriz, você já fez aquela moldagem com a matriz, injeta a sua resina bisacrílica aqui dentro e põe. Mas vamos supor que ficou subgengival. Como é que você resolve isso, né? Com uma resina bisacrílica. Eu vou ser bem sincero para vocês, é meu dia a dia clínico, tá? Às vezes eu pego a resina bisacrílica e coloco numa ponteirinha introral, aquela de moldagem, sabe? E eu levo lá dentro do término isso. E depois eu jogo a matriz por cima. Espero polimerizar. Se eu ver que não ficou legal, aí sabe o que eu faço? Eu uso resina acrílica junto com a resina bisacrílica. Certo? Se for necessário. Até hoje não deu errado. Eu consegui o que eu precisava, uma boa cópia de término. E quando eu tenho, sem nenhum remanescente coronário, como é que eu resolvo isso? Né? Se eu não posso usar essa matriz prévia. Aí você vai precisar colocar um pino, né? Ou não, ou fazer um preenchimento, depende da sua filosofia. Eu quase não uso mais pinos, mas em situações de premolares e situações de incisivos, né, com destruição ampla, eu ainda coloco, mas em molares praticamente não, tá? Aí não vamos discutir isso aqui, tá? São ideias, são filosofias, tá, de biomimetismo. E aí também eu posso me deparar quando eu tenho um dente já preparado, né, quando eu já tenho um dente pronto. Como é que eu faço um provisório aqui, certo? Então aqui, ó, eu vou ter que fazer a técnica da bolinha, certo? Aqui talvez não. Aqui, por exemplo, eu posso vaselinar, se eu quiser, posso usar uma resina foto. Posso envolver esse dente, fazer uma bola, colocar, se tiver expulsivo o trabalho. Posso melhorar isso. O limite da resina está na sua mão, né? Então essas são as ideias que nós temos aqui, certo? Como é que eu faço essa matrizinha aqui, ó, quando eu tenho ela? Certo? Quando eu tenho essa situação inicial aqui, ó, como é que eu uso ela? Eu gosto de misturar dois materiais, tá? Eu gosto de misturar o reflex lab com o reflex denso. Por quê? Porque só o reflex denso, ele é muito mole. E aí, às vezes, para eu tirar o excesso, para eu recortar o excesso, fica difícil. Ou eu posso ter uma distorção, sabe? A hora que eu coloco a matriz lá. Então eu prefiro, quando eu misturo os dois, eu tenho uma matriz mais rígida. E aí eu não tenho tanta distorção e a própria matriz já corta o excesso lá na cervical, sabe? Então eu faço dessa forma, eu misturo os dois. De forma que eu tenho um verde mais claro, né? Se necessário a gente faz um reembase. E aí a gente coloca isso em boca, né? Importante lembrar aqui, ó,
que a ponteira ela tem que estar imersa dentro do material, para não gerar bolha, tá? Eu coloco que eu tenho essa situação, tá? Nesse caso, esses provisórios eles ficaram presos pelas ameias, tá? Foram preparos para laminados cerâmicos, beleza? O provisório também ele serve, inclusive, né, o mockup, antes, né, previamente a gente checa isso no mockup, mas olha só, você pode também, né, checar no final aí as suas guias, isso é extremamente importante. Essa é uma situação quase drástica que a gente tem no consultório, quando o paciente ele chega assim para você, com uma fratura radicular. O que você faz numa situação dessa? Você vai colocar um implante, né, aqui, nessa situação? Será que esse paciente ele tem condição para fazer um implante naquele momento? Será que você consegue aproveitar esse remanescente coronário? Nesse caso eu consegui aproveitar, tá? Ele teve uma fratura por conta de um pino metálico fundido dentro do canal. Veja bem, ele teve uma fratura ali radicular, levou, né, uma parte da raiz. E como é que nós fizemos isso daí? Nós fizemos um pino imediato nessa situação e após a colocação desse pino, nós fizemos um preparo subgengival lá dentro e eu precisei fazer um provisório. Eu fiz esse provisório com resina bis acrílica, certo? Como? Antes de eu remover o dente, ele estava em posição, eu moldei esse paciente, saiu o dente na moldagem e aí eu tive esse formato aqui inicial. Fizemos um molde, tá? Já é um caso antigo meu, esse caso já tem mais de 5 anos, se eu não me engano, e já está em função até hoje, está em boca, tá? Esse caso. Eu quero dar o crédito aqui para o Daniel, meu protético aqui de Franca. Ele fez uma feldspática muito bacana, simplificada, mas bem trabalhada. E olha só a condição que eu tinha para cimentação, né? Um periodonto sadio, bom, bacana, né? Aquele o remanescente já estava tratado. E aí nós fizemos a cimentação. Após a cimentação, eu tive que trabalhar no outro incisivo central dele. Fiz uma restauração em resina. Caso difícil esse. Beleza, a situação clínica então foi essa. Ó. Eu moldei essa situação, removi, coloquei o pino, fiz um provisório, trabalhei bem esse provisório por aproximadamente um mês, tá? 45 dias, e fiz a restauração depois do dente cimentado, fiz a restauração em resina composta. Tá? Então essa foi uma situação aí quase drástica, né? A gente conseguiu salvar o dente, a raiz. Bom, beleza. Próxima situação. Essa é a situação drástica, né? Aquela que ninguém quer ter, né, no consultório. Paciente, rangidente, perdeu as guias, pino metálico lá dentro, já sabe, fratura, pá. Como é que resolve? A gente fez uma moldagem prévia, usamos um dentinho de estoque para posicionar no lugar a guia. Quem trabalhou essa cirurgia foi o José Henrique Vilaça, professor aqui de Franca, pessoa muito competente nessa área. Fez um provisório ali para ela e aí nós condicionamos esse provisório, né? Nós trabalhamos essa gengiva por um período e aí nós tivemos essa condição periodontal com um belo de um provisório. Quem me ajudou nessa confecção desse provisório foi o Gregory Boeira, professor aí de Pelotas. Um grande abraço, me auxiliou nesse caso. Então olha só a condição que a gente teve. Esse provisório, o capricho dele, tá? Esse aqui está no análogo, angulado. Mas o grande capricho dele tá aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tem que estar muito bem polida, muito bem adaptada. E aí você vai ter uma condição bem interessante. Então nós fizemos o trabalho final, tá? Quem fez a peça para mim foi a minha grande amiga Célia Aguiar, lá do Laboratório Aliança. E nós fizemos em silicato de lítio. E olha só que legal, como é que ficou esse trabalho, a finalização dele. Olha o condicionamento gengival que nós tivemos nesse caso. Foi bem bacana, eu fiquei muito satisfeito, tá? E acho que a paciente também. E a outra situação que nós vamos falar são de provisórios de longa duração, tá? São provisórios feitos com resina flow, certo? Onde a gente utilizou uma silicone transparente. E aí, como que nós fizemos esse trabalho? Nós fizemos um enceramento prévio. Eu moldei esse enceramento com esse silicone transparente. E aí, eu obtive essas matrizes aqui,
que eu fiz? Eu vaselinei o modelo, tá? Você pode fazer isso também direto em boca, mas dessa vez eu quis fazer dessa forma, porque quando eu fiz em boca a primeira vez, eu tive uma grande dificuldade para remover os excessos interproximais, sabe? Ficou ruim, não ficou legal. E o meu periodonto também não ficou bacana. Então eu apanhei muito. Eu achei mais fácil, talvez, né, eu fazer fora da boca, dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí eu usei uma resina fluida, tá? A iFlow, da Hiller. Despejei sobre essa matriz. Ativei, fotoativei. Recortei uma por uma depois, tá? Tive esse resultado, recortei. Dei polimento em todas as peças, né? E cimentei, uma por uma, né? Então vejam bem a cimentação como ficou. Ah, mas você cimentou sobre o metal, sim, são provisórios de longa duração, tá? Eu quero que eles fiquem em boca por bastante tempo. Ah, mas fica. Se você estudar condicionamento dental, condicionamento de peças protéticas, você vai ver que você consegue uma adesão por longo tempo em cima dessa coroa de metal. Então olha lá, ó, como é que ficou o trabalho. Depois, então que a gente reabilitou essa paciente, dessa forma eu cimentei uma a uma, cimentei com resina fluida, peguei essa paciente e fui acompanhando ao longo do tempo. Deram 18 meses essa paciente. Eu estou na fase de finalização desse paciente. Veja a diferença de musculatura desse paciente. Tá? Esse paciente não fez harmonização facial, não fez nada. Só fez reabilitação oral. Trabalhei em cima de todos os dentes. Veja bem. Olha o volume labial que ela conseguiu. Olha as diferenças que tivemos. Ó. Olha que interessante. Né? 18 meses em função provisórios, colados e resina fluida. Bacana o resultado, eu achei. Tá? E aí, olha só, 18 meses, ó. Olha como é que ficou em boca, ó, mastigando. Então, esse é o aspecto de 18 meses. A resina ela começa a se desfazer, não tem carga, né? Mas tá lá. Tem algumas partes quebradas e tal. Então, o que eu fiz agora, né? O que eu estou fazendo nesse paciente? Eu estou substituindo. Estou substituindo pelo quê? Por resina composta de novo. Só que dessa vez eu estou substituindo por resina fotoativada com carga. Então olha só como que ficou, né? Como que ela ficou 18 meses, né? Como é que ficaram as resinas fluidas. E aí, ó, a substituição com resina composta normal. Feita técnica direta, tá? Olha aqui. Essa técnica ela é interessante, tá? Quem me inspirou a trabalhar dessa forma nesse caso foi o Gregory de novo, tá? O Gregory é um grande parceiro da Hiller. A história de você fazer um mockup, entendeu? Ou, no caso aqui, estava já colado, eu deixei uma parte, usei ela como referência, reconstruí a outra parte em resina fluida, preparei, retirei, removi, fiz em resina composta e tive esse resultado. Né? Olha a diferença de uma resina composta, né, que não é fluida, certo? Para uma resina fluida com 18 meses. Mas olha só, os inferiores, ó, a substituição. Olha só que interessante, ó. Olha como é que fica. Aqui, ó, eu removi a resina fluida, olha só, para fazer a substituição. Então eu não agredi a estrutura dental dessa pessoa, certo? Então eu acho que é um trabalho muito legal de ser realizado, eu gosto. E acho que meus pacientes também ficam bem satisfeitos, certo? Olha só a substituição dos posteriores, ó. Removendo aqui, ó, resina fluida da vestibular e refazendo com resina de carga, beleza? Então, são provisórios de longa duração. Então, o que um provisório, como conclusão, ele pode nos dar, né? Previsibilidade de resultado, treino manual, adequação das técnicas e materiais de acordo com cada caso. A resina acrílica você precisa fazer a mistura corretamente, trabalhar corretamente isso. Já a resina bisacrílica você não precisa de tanto. Então, pessoal, agora nós vamos passar o hands-on com um manequim, tá? Então eu já volto aqui. Então vamos lá, pessoal. Nós temos um modelo, um manequim, certo? Vai ser esse manequim que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos fazer uma situação que é muito comum no consultório, que é o paciente chegar com uma coroa posterior metálica, né? Bonita até a anatomia dela, tudo, mas ela está com uma infiltração.
tá ruim, a base dela tá estragada. E aí o que a gente faz, né? Então vamos supor, vamos criar essa situação aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Essa coroa aqui, ó, ela tá com problema, entendeu? Tá ruim essa coroa. Então o que a gente fez? A gente pegou essa coroa, certo? Fizemos uma moldagem, pá, moldeirinha, lá com aquele esquema que eu expliquei para vocês, da mistura dos dois materiais, do Reflex Denso com Lab, certo? Tá aqui a moldeirinha. Então, ó, moldei essa situação. Vim com o motor, removi tudo, certo? A peça metálica, repreparei o dente. Tá aqui, certo? Já tem a moldagem prévia. Vamos fazer? Vamos colocar então? Então vamos. Então, ó, para quem não conhece, certo? Essa é uma pistola universal, tá? Que ela vai... Nós vamos utilizar esse material aqui, ó. Resina bisacrílica, certo? Importante a leitura, tá? Da bula do material, como é que você usa isso sempre que você abrir um produto odontológico, tá? Então aqui, ó, tá explicando como é que a gente tem que trabalhar, dispensar sempre a primeira porção, tá? Então vamos lá. Encaixei, certo? Aqui na minha pistola, vamos abrir. Como fala na bula, nós vamos descartar a primeira mistura, tá? Para deixar equivalente o material. Estou encaixando, ó, é importante você encaixar e você verificar, ó, se está presa a ponta, para você não ter o dissabor de apertar e vazar tudo, tá? E aí, ó, o que a gente pode fazer? Antes da gente colocar, tá? Eu não quero que essa coroa ela fique presa, certo? Então, ó, eu vou vaselinar o meu modelo, tá? Eu quero tirar a minha coroinha, então eu vou passar vaselina aqui, certo? Quando eu não quero, que eu não quero tirar a minha coroa, não quero pôr cimento provisório, nada, certo? Você não passa vaselina, tá? Mas se você tiver feito o preparo, tá? Feito um preenchimento com resina, cuidado, hein? Porque a resina bisacrílica gruda com a resina do preparo aqui que você fez. E aí é interessante que você passe isso, tá? Agora, se for um pino metálico, alguma coisa assim, não tem necessidade, tá? Então vamos lá, ó. Vou apertar, certo? Ó, tá misturando tudo, ó. Já sai na proporção correta, né? Vou preencher, ó, lá dentro, ó. Tô preenchendo com o material, ó. Tudo, certo? Lembra que eu falei, às vezes eu tenho alguma condição subgengival, posso levar, ó, a resina aqui, ó. Colocar um pouquinho aqui, certo? Aí eu venho, ó, e coloco, plof. Beleza. Tá lá, ó. Pessoal, tá vendo, ó, que tá recortado aqui, ó, que eu recortei a minha moldagem para facilitar a remoção dos excessos, tá? A gente vai aguardar um instante, né? Enquanto isso eu vou explicar outra situação clínica, certo? Aonde nós vamos mostrar provisórios de coroas e facetas ao mesmo tempo, tá? De dentes anteriores. E aí, se você quiser maquiar, se você quiser valorizar o seu provisório, que eu acho que é importante isso, tá? O paciente percebe. Uma coisa que é importante, ó, que eu falo no meu dia a dia. Eu acho que a gente não pode vender provisório, sabe? O provisório, ele faz parte do tratamento, entendeu? Então, assim, o provisório, ele faz parte da etapa, né, do trabalho, né? Então, ele já está incluso na coroa final, tá? Então, como facilita a remoção dos excessos, quando a gente deixa tudo recortadinho, bonitinho, né, ó, sair fácil, ó, entendeu? Rápido, tá? Removi, ó, legal, vamos tirar para ver como é que vai ficar. Será que já tá bom? Ó, sente aqui, ó. Ainda não. Ainda não. E se você tiver feito provisórios múltiplos assim, ó, de uma vez, e aí você quer separar eles interproximal, né? Separar interproximal. Aí, ó, tem uma fase
que chama fase do queijo. Quem me falou essa fase foi o professor Palmieri, tá? Fase do queijo é a hora, parece um queijo mesmo, parece um queijo parmesão. Aí você vem com uma serrinha da TDV e corta, tá? Na proximal. Mas tem que ser exatamente nessa fase, ó, que você pega a resina bisacrílica, ó, e você aperta ela assim, ó. Você consegue meio que amassar ela, entendeu? É nessa fase, tá? Então, ó, tá bom, eu acho, já posso tirar. Vamos ver como é que ficou? Tá lá, ó, a peça tá aqui. Certo? Tá vendo, ó? Como é que sai? Sai legal, ó. Sai bonita. Aí, ó, pra você dar um brilho nela, você passa uma gaze com álcool. Você tira essa capa que forma. E aí, ó, já saiu, ó. Certinho. Olha a cópia que eu tive. Que legal. Tá? Olha a adaptação. Bacana, né? E aí, ó, vamos tirar esse dente pra gente ver como é que ficou a adaptação marginal, adaptação cervical. Vamos ver se ficou legal. Vamos ver se a resina corresponde, né? Olha aqui, pessoal. Essa é a adaptação marginal do material. Tá certinho. Certinho, ó. Tá, então nessa situação, beleza, né, ó, bacana. Ah, quero deixar minha peça, meu molar mais bonitinho. Beleza, cara. Vem e usa um corantinho, certo, ó, corantinho ocre. Vamos ver aqui, ó, o alure. Bacana esse corante, viu? Bonito, tenho gostado, tenho feito bastante restauração com ele. Então, ó, vem aqui com um pincelzinho bem fininho, ó, tira um pouquinho. E ó, você consegue caracterizar, você consegue melhorar o seu provisório, você consegue dar uma cor para ele, ó. Pinta ele, ó. Tá? E aí você vai diluindo essa tinta, ó. Vai dando mais cor, mais cervical, certo? Você pode ir passando, ó. Tá vendo, ó? Ó como já dá uma característica de dente, ó. Uma corzinha, né? Aqui, ó, monocromático desse lado, ó. Aqui, ó. Já tem um degradezinho. Então, ó, o corantinho vai bem, tá? Situação número 2, certo? Fizemos a moldagem aqui, ó. Deixa eu limpar a bancada aqui, ó. Fizemos a moldagem, então, prévia aqui, ou do enceramento. Vamos supor que aqui é o enceramento, tá? Fiz a moldagem do enceramento, beleza? Tá aqui, ó. Moldagem do enceramento. Então, eu fiz a moldagem do enceramento, tá aqui, certo? E aí eu preparei o dente. Quais dentes que eu preparei? Então vamos lá. Cadê os incisivos aqui que nós separamos? Então, ó, incisivo para... Eu preparei um para faceta, certo? E 2 para coroa, beleza? Então vamos colocar aqui no manequim pra gente ver como é que fica a situação. Então moldei o enceramento, hein? Beleza? Moldei o enceramento. Vou colocar então o incisivo, é esse aqui, certo? Vou colocar o lateral, acho que é esse aqui, o central, peraí. Certo? E vou colocar o lateral, preparado já, tá? E aí, vamos ver como é que vai sair essa combinação, né? Vamos ver se vai ficar legal. Deixa eu voltar então aqui bom, vamos deixar assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar de novo então o material dentro da matriz, certo? Então vamos lá, ó. Presta bem atenção aqui, ó, como é que põe, ó. Vem, encaixa certinho, roda, vê se tá preso. Tá preso. Aí, ó, é interessante nessa hora, como você já tá cansado, certo? E você fez essa moldagem aqui, ó. É bom você fazer uma marcação, sabe? Pra você não errar na hora de você fazer essa transferência, certo? Então você vem com uma canetinha e marca aqui, ó, mais ou menos o rumo, ó. Onde você tem que levar a matriz lá na hora na boca do outro paciente.
Aí você vem, certo? Com a sua pistola carregada, né? Como eu acabei de fazer a mistura, eu não vou desperdiçar material, tá? Tá fresco. Então eu venho, ó, e vou preenchendo lá dentro, ó. Certo? Sem tirar minha ponta lá de dentro, ó. Preenchi, beleza. Ah, tem uma área subgengival, tal, beleza, vem, ó, põe lá um pouquinho mais da resina, certo? E tof, foi, tá? Então, ó, essa é a situação de provisórios, certo? Grudados, tá? Esses provisórios eu não vou remover aqui, por exemplo, eles estão presos aqui. Se fosse, eu não vou removê-los, entendeu? Não quero ficar destacando como o outro. Então eu já preparei, falei, paciente, pode ir embora. Semana que vem você volta, certo? Aí eu venho, tiro, limpo, se necessário, reaplico novamente novos provisórios, se necessário, tá? Se as peças estiverem prontas, eu já venho em cimento, beleza? Se der para moldar nessa sessão. Então vamos aguardar um tempo, tá? Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma peça que eu fiz em resina bisacrílica e na hora de eu sacar, ela fraturou. Aconteceu isso aqui, ó. Ela fraturou. Como é que eu faço esse reparo, certo? Esse reparo você vai passar adesivo, certo? Vai passar um ácido para desengordurar, para limpar. Antes você faz um biselzinho, tá? Passa uma broquinha, tá? Se for um provisório velho. Se for novo, não precisa passar broca não, certo? Porque já tem bracinho de ligação aqui para ligar com a resininha nova. Então é o seguinte, ó, você vem, pega isso aqui, certo? Passa um adesivo, beleza? Passa um adesivo. Você pode ir com resina direta, comum, normal, certo? Ou você pode ir com uma resina fluida. Tá, você vem com uma resina fluida, pode ser feito também um reparo com resina fluida. Você vem e preenche toda a área, ó, com ela, se tiver fácil acesso, certo? Preenche e fotoativa, tá? Você pode também fazer reembase dessas peças com resina fluida, tá? Você pode reembasar as peças com resina fluida e você também pode reembasar essas peças com resina foto comum, tá? Desde que você tenha um bom fotopolimerizador, ou Valo ou Blue Phase, tá? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Então, ó, fiz o reparo lá da pecinha. Vamos tirar aqui para ver como é que ficou. Vamos remover o excesso. Aí, pessoal, tá aqui, ó, né? Provisorinho de faceta, provisorinho de coroa, outro provisorinho de coroa, né? Ah, deu diferença de cor. Então, aí agora que entra a maquiagem, né? Aí a Iler, ela disponibiliza também um jogo de corantes. E aí você brinca com isso, certo? Aí você vai pintar o seu dente, você vai ver, você vai pintar o seu provisório, ver qual que é a melhor forma para você adequar essa condição estética, tá joia? Então, pessoal, esse foi um pouco aí do meu dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Vou encerrar a live agora, tá? Um grande abraço a todo mundo, obrigado aí por ter prestigiado aí esse momento, tá? Hoje o dia foi intenso aqui no consultório, ainda estou de uniforme. Vou deixar um grande abraço aí para todos, um grande abraço aí para quem nos assistiu, um abraço aí pro pessoal da Iler que está no Ciogo, lá no Goiás, né? E um abração aí para todo mundo, uma boa noite, um bom resto de semana. Obrigado aí.